A voz da mulher solicita ao filho que atravesse a rua com cuidado. Enquanto fala, ajeita o casaco sobre o corpo miúdo que nasceu de suas entranhas. Muitos amigos o esperam. A mulher se apressa numa última recomendação. As poucas palavras resguardam preocupações. Ele não ouve. Já está envolvido pelos outros meninos que com ele comemoram os motivos que lhes são particulares. O beijo na testa o alforria para a travessia. Abraçado a uma mochila de lona azul, o menino corre na direção do ônibus que o levará ao destino que desconheço. O corpo materno se encosta no carro. Parece rendido, cansado, como se a entrega do filho ao ônibus finalizasse um doloroso ritual de preparo. Com uma das mãos, amparando a boca, enquanto a outra abre estradas pelos cabelos, ela acompanha todos os movimentos do menino. Só Deus conhece os sentimentos que lhe ocorrem. As amarras do amor a inflamam. Há elos humanos que só um coração materno pode experimentar. É incomensurável o vínculo que os congrega. O corpo filial é um desdobramento físico do seu. Ossos nascidos de seus ossos, carnes extraídas de suas, sangue retirado de seu sangue, uma geografia humana desmembrada como gleba que se desprende do continente, assumindo a condição insular. As liturgias do tempo. O corpo menino a viver o inevitável destino de crescer, assumir autonomia, ser convidado a uma programação que não a inclua, entrando em veículos que o levam para longe do ventre que o trouxe ao mundo. O broto crescido, o organismo que assume aos poucos a condição de totalmente outro, uma idiosincrasia sendo desvelada, atravessando a rua, buscando caminhos que não a comportam. As vozes do mundo clamando pelo seu filho, levando-o para longe dos olhos, que velaram incansavelmente para que sobrevivesse ao mínimo dos perigos que poderiam ceifá-lo antes do tempo. O ônibus se afasta. A mulher arrisca um último aceno. A mão desenha no ar um movimento que só a alma compreende. A simbiose segue o curso de outros recursos. Depois de expulso do ventre, o filho carrega consigo as amarras delicadas da pertença. É a ciranda do amor. O movimento que se opõe ao desdobramento físico. Enquanto as carnes se expulsam para que se assumam autônomas, uma sutura espiritual os coloca em definitiva comunhão. A mão materna, ainda que não achada pela mirada do filho, continua o aceno que só ela vê. É certo que o gesto está preso ao sentimento que a encorajou a expor a cria ao temporário do afastamento. O menino voltará. É certo que voltará. Terminado o dia, ela o recolherá cansado das alegrias que só alegram porque passam. Voltará necessitado de banho quente, toalhas limpas, desejoso de colo, abraços que o devolvam a segurança da cumplicidade que só o lar bem edificado pode lhe dar. A mulher o receberá. Retomará a tutela que lhe atribui sentido. Amará o amor que tem o dom de carbonizar na alma a semelhança que o tempo não apaga. Investigará cada centímetro de seu desdobramento à caça de arranhões que careçam de cuidado. A cena se desfaz. O ônibus e mulher se distanciam de meus olhos. Não posso reter um instante. O acaso me permitiu contemplar a agenda daquele amor. Retomo meu destino. As ruas repletas não me permitem demora na despedida presenciada. O cotidiano me absorve. O engasgo de emoção me recorda a condição de vivente. A vida me afeta. Sorrio sozinho ao reconhecer que os detalhes do mundo ainda me assombram. Não sou indiferente às transcendências da cidade,
ao milagre que estraçalha o espelho dos dias e vem lavar meus olhos com sua luz delicada. É diante do natural que minha alma se ajoelha. Rende-se ao simbólico das vias térreas, à trama de ouro que sustenta o ordinário da vida, à luz batismal que banha o paganismo dos séculos, o detalhe divino que minha alma reconhece e absorve. Sigo meu caminho. A luz da manhã reveste a cidade com cores recém-nascidas. O alaranjado das horas me inspira renascimento. Ardem diante de mim as epifanias do mundo. Meus olhos ultrapassam a matéria finita dos corpos, o concreto dos muros. Perscruto e ultrapasso a côdea da concretude de todos os seres criados. Toco a realidade espiritual das coisas, a alma que sustenta as cenas humanas, o centro onde pulsa o significado de tudo. Eu ando pelas ruas, todas as vozes salmodiam comigo. É sagrado viver. Muito boa noite. Com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Hoje, motivados por esse texto que abre o meu livro, É Sagrado Viver, eu creio mesmo nisso. Eu me recordo que essa cena eu vi há muitos anos atrás, já morando em Taubaté. Tinha saído cedo para um compromisso e eu tive a oportunidade de ver a mãe se despedindo do filho para um passeio de colégio, né? O ônibus, essa cena como foi descrita, tão comum, né? É fácil a gente ver isso. Mães que dão tchau para o filho entrar dentro da escola, ou mães que se despedem desse temporário afastamento, né? Esse período onde uma criança muitas vezes é levada para longe. Eu vi aquela cena e ela me tocou. Eu identifiquei naquele momento algo muito precioso, algo muito santo, algo muito sagrado que saltou aos meus olhos e me ensinou muito sobre a vida. E é por isso que o texto fala justamente que é necessário, diante dessa vida que nós temos, diante dos acontecimentos mais ordinários, a gente ultrapassar, né? A gente adentrar o cerne das coisas. Como a vida é bonita, minha gente. Como existem coisas santas acontecendo o tempo todo. Como o sagrado está perpassando tudo que nos envolve. E eu acredito que essa sensibilidade, né, de nós sabermos apreciar tudo isso que acontece, ela é um dom de Deus, mas é um dom que nós recebemos e que também podemos aperfeiçoar. Essa é uma oração que nós precisamos fazer todos os dias. Senhor, me sensibilize para ver a vida, para aprofundar. Interessante como existem pessoas que às vezes a gente conhece, como elas têm um olhar profundo sobre a vida. Não é por acaso isso, né? Existem pessoas que têm uma capacidade natural de ultrapassar a visão comum. Todo mundo está vendo assim, mas de repente ela é capaz, como se tivesse no olhar o poder de quebrar os muros que tantas vezes nos afastam do que é realmente belo, do que realmente merece ser vivido. Que às vezes a gente passa, as coisas bonitas estão acontecendo, mas a gente não pode percebê-las, porque nos falta sensibilidade, ou porque nós estamos absortos demais nas nossas questões, né? Ou estamos mergulhados naquilo que é só nosso. Muitas vezes uma incapacidade de quebrar essa maneira egóica de viver, né? Quando nós somos centralizados demais, quando a gente olha o tempo todo para as nossas necessidades, para dentro de tudo aquilo que é tão pessoal, tão íntimo, mas que às vezes poderia ser quebrada, essa estrutura poderia ser quebrada, para a gente ter um pouco mais de disposição de enxergar aquilo que nos cerca. O sagrado, a vida é sagrada, eu creio nisso, é sagrado viver, é o título do livro.
Eu acredito na possibilidade de nós identificarmos uma riqueza espiritual em tudo que fazemos e em tudo que vemos. Eu acho que esse é o segredo dos místicos, né? A possibilidade de enxergar Deus nas mais pequenas coisas, no ordinário. Porque quem desenvolve esse dom, eu acredito que todos nós recebemos, mas é preciso desenvolver esse dom. Quem desenvolve o dom de olhar e perceber o sagrado na vida, vai ter muito mais facilidade de viver uma experiência de Deus. E experiência de Deus, minha gente, é muito mais que estar dentro da igreja. Há pessoas que, na tentativa de fazerem uma verdadeira experiência de Deus, só fazem a experiência de pertencer a um grupo. É muito mais que isso. É muito mais que você ter uma pertença religiosa. A experiência de Deus ultrapassa essa pertença religiosa. E é por isso que nós temos que ter muita paciência uns com os outros, né? E é por isso que toda religião precisa ser naturalmente tolerante. Porque ali nós temos que ter a consciência de que, na verdade, nem sempre dentro do contexto religioso a experiência de Deus acontece. É triste, né, a gente reconhecer isso. Mas em muitas histórias, né, em muitas pessoas, ou até mesmo com a gente mesmo, quantas vezes eu também estive dentro da igreja, mas não fiz experiência nenhuma de Deus. Estar dentro da igreja, participar, ajuda, mas não é garantia de que a gente tenha feito uma verdadeira experiência de Deus. E quando é que a gente identifica que a experiência de Deus aconteceu? Quando nós percebemos que nós estamos mais afeitos, mais dispostos a viver a nossa condição humana com mais respeito, né? Quando a gente tem mais disposição de encontrar as pessoas que nos são difíceis, quando nós somos capazes de oferecer amor, mesmo quando o movimento não é natural para o amor. Eu acho que isso é um fruto de conversão em nós. Eu gosto de dizer, né, que às vezes eu encontro pessoas que são muito mais evoluídas espiritualmente. E como é que nós identificamos essa evolução espiritual? Na tolerância mesmo. Na capacidade de lidar com o outro que é totalmente diferente e mesmo assim amá-lo. Porque eu acho, minha gente, que onde existe o ódio é o que há de mais destruidor na condição humana. O ódio impede o encontro, o ódio impede a verdade. Quantas vezes, por causa do ódio, a gente não é capaz de chegar ao conhecimento da verdade? Na relação humana a gente experimenta isso. Você tem ódio de alguém, e porque você tem ódio daquela pessoa, você não consegue dar passos na direção dela, e você nunca vai ser capaz de conhecê-la de verdade, porque você vai estar sempre com as suas armaduras de ódio, e quem traz armaduras de ódio no coração, fica incapacitado de conhecer o outro. Só o amor é que possibilita o conhecimento. Quantas vezes na minha vida Deus me surpreendeu? Eu tinha uma intolerância com determinada pessoa, e por causa daquela tolerância fazia julgamentos, né? Às vezes até mentia para mim mesmo para justificar o meu ódio. Quantas vezes a gente faz isso? É muito desonesto isso. Mas às vezes a gente mente para si mesmo para justificar os ódios que sente. Eu nem sei quem é a outra pessoa, nunca dei a oportunidade de conviver com ela, nunca me permiti quebrar a casca do ódio. E me retroalimentava com as minhas mentiras. Porque aquela pessoa é isso, porque aquela pessoa é aquilo. E aí eu permito que o malefício do ódio me torne diabólico, mesmo eu estando dentro da igreja. É impressionante como dentro das comunidades esse é um problema. E pode ser que eu esteja falando e você esteja se reconhecendo com honestidade, ou até mesmo reconhecendo alguém que você sabe que vive um problema assim. Dentro das nossas comunidades, muitas vezes, nós temos tanta gente toda enclausurada nas prisões do ódio,
mesmo tendo Jesus no coração, mesmo querendo viver uma experiência religiosa verdadeira, mas não tem disposição de quebrar o ódio, não tem disposição de abrir o coração para receber o outro com as diferenças que ele tem, né? E engraçado que nos Atos dos Apóstolos, qual é a identificação que as primeiras comunidades queriam ter para que o mundo reconhecesse que Jesus estava ali? Vede como eles se amam, vede como eles se respeitam, vede como eles são diferentes, mas ao mesmo tempo eles colaboram, né? Eles não se desprezam. E por que eu estou falando tudo isso, minha gente? Porque nós estamos vivendo uma época em que essa mistura de cargos políticos com autoridades religiosas estão sendo tão confundidos. E eu lamento muito que tantas agressões nasçam desta confusão. Às vezes o pastor é bem intencionado, às vezes o pastor está querendo resguardar um valor que para ele é importante, mas ele não tem o direito de resgatar ou de resguardar um valor desconsiderando a dignidade das pessoas, né? Eu preguei sobre isso aqui no domingo na Festa da Misericórdia. Eu estava dando um exemplo muito simples, né? Que às vezes as pessoas ficam criticando o que o Papa está dizendo, o que o Papa está propondo, mas veja bem, o Papa está dizendo, o Papa está propondo à comunidade católica. Ninguém é obrigado a se colocar na obediência de uma regra moral se ela não abraçou aquela fé. E o Papa é muito sábio no momento em que ele respeita aquele que não está disposto a viver a mesma fé. É por isso que nós temos o discurso interreligioso, né? Que é aquele justamente que acontece entre religiões diferentes, cristãos com não cristãos. Então você teve lá o exemplo belo do Bento XVI, indo a Israel, encontrando os muçulmanos, encontrando os judeus. Aí você vai, dentro do discurso interreligioso existem mais diferenças ainda, porque um acredita em Jesus, o outro não, um continua esperando o Messias, o outro acredita em Maomé, que Jesus é apenas mais um profeta. As diferenças são muito grandes, mas aí ainda existe a possibilidade de nós convivermos, porque toda religião séria propõe o amor antes de qualquer coisa. E quando eu falo de amor, eu falo do amor ágape, do amor que é colocado como a experiência mais profunda e fecunda que nós, como homens, podemos fazer, como ser humano. Amar sem interesse, né? É o amor mais gratuito que nós podemos oferecer ao outro. Porque o amor eros, o amor entre os amantes, ainda pode ter um interesse. Agora o amor ágape não. O amor ágape é aquele onde o outro não precisa fazer nada para me agradar, para receber o meu amor. E o amor é concreto, minha gente. O amor passa pelo olhar, pelo acolhimento que você faz do outro. E é por isso que eu sempre terei uma postura respeitosa com todos aqueles que creem diferente de mim. Pode me acusar, eu não estou em cima do muro não. Eu tenho as minhas convicções muito claras, mas eu tratarei sempre com muito respeito os que creem diferente de mim. Mas é aí que eu queria chegar. Você já imaginou se no discurso interreligioso a gente já tem que buscar a tolerância? Imagina entre os cristãos. Quanta agressão nos dias de hoje, nas redes sociais, né? Quantas pessoas se agredindo em nome da fé, em nome de Deus. Homossexuais sendo tratados com absoluto desrespeito. Pessoas que professam a fé, outra fé, ou que têm outra compreensão moral. Eu não tenho que estar com uma arma disparando naquele que tem uma compreensão moral diferente da minha. É aí que a gente prova que já é cristão. Vou fazer de tudo para preservar os meus valores, mas em nome da preservação desses valores, eu não tenho o direito de banalizar a dignidade do outro. Comentários tantas vezes preconceituosos, equiparando homossexual e drogado,
Não sei se foi equívoco, se não foi, mas se não foi o comentário daquela senhora, pelo menos é na mentalidade de muitos. Pelo amor de Deus, quem somos nós? Eu acho que se a gente fosse analisar os pecados que nós cometemos diariamente, nós vamos chegar à conclusão de que todos nós somos indignos. Então, por que ao reconhecer que nós somos indignos porque somos fracos, nós não criamos dentro de nós então essa disposição de fazer o mundo ser melhor? Ainda hoje eu estava vendo, né? Nós ficamos indignados com a guerra entre as Coreias, mas a gente briga com o nosso vizinho por causa de uma vaga de garagem. Já dizia o criador lá no Twitter dele hoje. Você já parou para pensar isso? Que nós criticamos a intolerância entre os países que estão em guerra, ou o Oriente Médio, onde é um acúmulo de situações conflituosas do ponto de vista político, do ponto de vista religioso. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade, a gente não é capaz de respeitar as regras para que o vizinho durma no momento que ele precisa dormir, porque eu não sou capaz de abaixar a minha música depois das 10 da noite. Como é que eu tenho o direito de querer um mundo melhor se eu não o cultivo nas pequenas coisas? Como é que eu quero justiça no mundo se eu não sou capaz de promover a justiça dentro da minha casa, com os meus funcionários, com as pessoas que vivem comigo? Então nós rezamos pela paz, mas não temos coragem de dar um passo na direção de quem a gente considera nosso inimigo. A gente não quebra, não está disposto a quebrar o poder do ódio. Então é hipocrisia. Então você não pode transformar absolutamente nada, porque quem não tem disposição de modificar o próprio coração, não tem o direito de querer a transformação do mundo. Se eu não sou capaz de caminhar na direção daquele que eu digo odiar, e quem sabe quebrar isso, isso é o diabo, minha gente. O diabo vai nos encher de motivos para não fazer. O diabo vai nos encher de motivos para não caminhar na direção, para não estender a mão, para não trocar uma palavra. Agora você, que fez essa experiência de Deus, honre-a. Porque essa experiência de Deus é fundamental para que a gente possa viver a coerência salvífica. Sabe o que nos salva de verdade nessa vida? Sabe como é que Deus nos salva no nosso dia a dia? Já que nós esperamos um dia que quando a gente morra, a gente entre na eternidade, a gente vá para o céu, e aí cada um tem a capacidade de imaginar como será isso. Sabe como é que Deus nos salva? É na coerência que nós buscamos diariamente. Quem não se empenha na construção dessa coerência, não merece essa salvação. Por quê? Porque o dom, a salvação que já foi oferecida a cada um de nós, passa pela tarefa. E a tarefa é igual a história da escola. Tem que fazer a tarefa diariamente, porque senão a gente é reprovado no final do ano. Tudo bem, a gente é reprovado no semestre na faculdade, é vergonhoso, a gente corre atrás, faz de novo, fui reprovado no curso, fui reprovado no concurso, tantos de nós fazendo concurso. Tudo bem, tudo isso é remediável. Agora, quando você chega em determinado momento da sua vida e sente que a vida lhe reprovou, aí é muito cruel. E como é que você identifica que a vida lhe reprovou? Com os sintomas de infelicidade que você traz. Quando você tem que, infelizmente, né? já vem a infelicidade aí, você infelizmente reconhece que você não se esforçou para fazer prevalecer a sacralidade, o que é sagrado, o que é santo. Que o ódio venceu, que você viveu uma guerra em que o principal prejudicado foi você mesmo. Nesse tempo de tanta intolerância, faça a sua parte. Seja você a não retuitar o ódio, hoje tem que usar as linguagens modernas, né? Seja você a defender os seus pontos de vista, mas com respeito ao outro. Seja você um promotor da paz, estenda a mão na direção daquele que você tem dificuldade com ele. Permita-se
a oportunidade de quebrar a casca do ódio que tantas vezes é alimentado pelas suas mentiras, para você sentir-se coerente, para você sentir-se justificado no ódio que você sente, você mente para você mesmo. Quebre isso. Quebre isso. Vale muito mais a pena a gente errar porque amou, do que você chegar à conclusão de que você foi injusto com o ódio que você nutriu, e o pior, que você prejudicou o seu processo de salvação por causa da sua intolerância.